Vamos para a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia aí nessa manhã? Nós estamos numa série de mensagens. Como é que é o nome da série? Ih, tá ruim, hein? Como é que é o nome? Treina o seu inglês aí, irmão. Você está pagando caro por esse negócio. Fala rebuild. O que significa? Reconstruir. Nós estamos nessa série de mensagens e hoje nós vamos para mais uma porta. Nós vamos falar nessa manhã. Você está sendo edificado com essas mensagens? Está sendo bênção para você? Amém, glória a Deus. Olha, abra sua Bíblia comigo então, em Neemias capítulo 3, verso de número 15. Obrigado, querido. Neemias capítulo de número 3, versículo de número 15. Como eu disse para vocês, depois você vai ter todo esse material. Nós estamos escrevendo um livro e esse material vai fazer parte do conteúdo desse livro e eu quero que você me ajude a divulgar, amém? Posso contar com você? Mas o interessante é que semana passada nós falamos sobre a porta do lixo. E o interessante, se você gosta de estudar a Bíblia, se você gosta de pesquisar e saber realmente se o que a gente está falando é de verdade ou não, né? Tem uns crentes assim. Mas o interessante, quando você vai estudar sobre as muralhas de Jerusalém, são 12 portas. Nós não vamos falar sobre todas, porque, né, para não ficar muito extenso e para também dar curiosidade para você ver depois o material. Agora, olha que interessante. Entre a porta do lixo e a porta que nós vamos falar hoje, que é a porta da fonte, vale um amém? Existia uma outra porta, mas ela não está no texto. É como uma porta reparada, que era na verdade uma porta do cárcere, uma porta da prisão. E aí, sabe por quê? Porque, meu irmão, uma vez que você lança fora o seu lixo, você sai de muitas prisões que aprisionam você. Então eu acredito, você que passou por aquela limpeza aqui de semana passada, faz assim, ó, tá cheiroso, né? Tá bonito, tá limpinho. Então nós vamos falar hoje sobre a porta da fonte. Quem achou? Verso 15, diga aleluia. Vamos lá, a tradução que eu estou usando é a Nova Versão Internacional e você fica à vontade na que você tiver aí. Mas vamos lá. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou, a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração totalmente cativo ao Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós aquilo que o Senhor deseja nessa manhã, e que a gente possa sair daqui cheios de Ti, em nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo aí o Senhor. Então, como eu disse para você, para colocar todo mundo no barco, nós estamos falando sobre reconstrução. Não existe um tempo melhor, um tempo mais favorável para que eu e você possa reconstruir muitos fundamentos, muitas coisas da nossa vida, ou às vezes iniciar uma construção de verdade, porque se existe um tempo que muitas coisas foram totalmente desconstruídas ou vieram ao chão de verdade, foi nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, não é verdade? E muitas coisas nós temos que dar glória a Deus que foi embora mesmo, e agora aprender, não só entender a necessidade de reconstrução, mas aprender o quê? A reconstruir da maneira certa. Nós falamos sobre a porta das ovelhas, a primeira, reconstrução do sacerdócio, da adoração, tudo começa com Deus, flui em Deus e vai acabar com Deus. Vale um amém aí? Nós falamos sobre a porta do peixe, que fala a importância dos relacionamentos. Falamos sobre a porta velha, a importância de honrar o tradicional e também abraçar o novo. Ou seja, tem muita modernidade aí, meu irmão, que está desconsiderando os fundamentos antigos e tradicionais, quando na verdade nós temos que honrá-los e viver por eles. Vale um amém aí? Falamos sobre a porta do vale.
vale onde nós restauramos a maturidade, ou seja, o cristão de verdade, o cristão verdadeiro, é o cristão maduro. Quem está comigo? Qual é o crente maduro, pastor? É aquele crente que gosta de alimento sólido, é aquele crente que não é mimizento dentro da igreja, é aquele crente que dá fruto. Valeu, amém? Falamos sobre a porta do lixo, que é o quê? A importância da reconstrução, da santidade. Bate no peito e fala assim: eu sou santo, porque o meu Deus é santo. Então ele, o que ele faz? Ele não só desenvolve em nós a vontade de nos santificar, mas também completa a obra, porque é ele que nos santifica. Fala comigo assim: santidade não se define no não. Fala, santidade se define no sim. Então não é a quantidade de não e quantidade de coisas que você deixa de fazer que te torna santo. O que te torna santo é o sim que você diz todos os dias para se aproximar de Jesus. Olha um amém aí? Durante muito tempo a igreja pensou que as mulheres não podiam passar maquiagem porque era sinal de santidade. Depois, graças a Deus, descobriram que era feiura mesmo. Aleluia, as mulheres, podem dar um glória a Deus aí, irmãs? Os homens, não vou nem falar dos homens, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a porta da fonte, que é reconstruir as fontes que jorram em nós para a vida eterna. Fala assim: existe uma fonte em mim que vai jorrar para a vida eterna. Meu irmão, restaurar a porta da fonte nada mais é do que o entendimento que nós temos que ter. Nós temos que ter, não só reconstruir esse entendimento, mas, na verdade, resgatar esse entendimento. E qual entendimento é esse? A importância de uma vida no Espírito Santo. Você sabia que existe um Deus morando dentro de você? E Ele é o responsável de trazer à existência aquilo que ainda não existe em você. Deixa eu falar de novo. Existe um Deus habitando dentro de você, que é responsável em trazer à existência aquilo que não existe em você. E o único propósito e a função dele morar dentro de você é para nos transformar de dentro para fora. Por isso que toda transformação que você às vezes estiver esperando em algo exterior, nunca vai transformar o que está dentro de você. Mas o dia que você se expor a esse Deus, todos os dias, Ele transforma por dentro. E aí, meu irmão, tudo que está ao seu redor, outside, começa a ser transformado. Vale um amém aí? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre reconstruir essas fontes que jorram em nós para a vida eterna. Algumas informações sobre a fonte, sobre a porta da fonte. Essa porta da fonte, ela ficava perto, eu não sei se você sabe disso, mas a cidade de Jerusalém, existem até hoje muitos canais que cortam a cidade, no subterrâneo da cidade. E essa porta da fonte, ela tinha esse nome porque ela ficava perto de 2 tanques ou 2 piscinas muito importantes. E a Bíblia fala muito de alguns milagres que aconteceram perto dessas fontes. 2, as principais. O tanque de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5, Jesus está entrando nesse pavilhão, por essa porta, e ele dá acesso ao tanque de Betesda. Tinha um paralítico ali que estava 38 anos esperando mover das águas. E aí, num dia comum, ele não viu as águas balançando, mas Jesus, que é a fonte de água viva, entrou e tocou e transformou a vida daquele homem. Tanque de Betesda. Perto dessa porta também ficava o tanque de Siloé. Num dos evangelhos, Jesus também chama um cego, que era cego de nascença, o nome dele era
Timeu. E aí os acusadores, os amigos, aqueles amigos que estão sempre apontando o nosso problema, dizendo assim, está passando por isso porque está em pecado, está em dificuldade porque fez coisa errada. Sabe aqueles amigos de Jó? Não olha para o lado, ele pode estar sentado aí perto de você, mas Jesus chamou esse cego, cuspiu no chão, fez lodo, colocou no olho dele e falou assim, vai se lavar no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi, se lavou e ficou instantaneamente curado. Isso me mostra, querido, que em Cristo nós temos acesso a essa fonte que por mais que por causa dos nossos problemas, das nossas deficiências, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, possam vir acusações, pessoas nos julgando, pessoas nos olhando meio torto, mas Jesus chega e muda a nossa história. Você crê nisso? Ele muda a nossa história. Então, olha, essa porta ficava exatamente perto desse lugar, dava acesso aos jardins do rei, né? E aí, meu irmão, eu entendo que quando nós temos acesso à fonte, nós temos intimidade com o rei. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Agora, eu preciso fazer você entender a importância de água. A nossa visão ocidental não valoriza muito o princípio da água. Você tem água até no seu carro ali agora, é ou não é? A gente não valoriza muito, mas a visão, olha só, a visão oriental da água, ela é vista como um sinal, uma confirmação da bênção de Deus. Se você for no Velho Testamento, especificamente ali no capítulo 26 de Gênesis, você vai ver que Isaac era um homem que tinha a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus aqui? E aí, naqueles dias, onde a água era extremamente escassa e muito mais valorizada do que ouro e prata, a Bíblia diz que ele reconheceu a bênção de Deus sobre ele. E quando ele cavava um poço, fluía uma água. Os inimigos vinham, entulhavam o seu poço, tomava o poço dele. O que ele fazia? Ele não brigava, ele não colocava post no Facebook falando mal da pessoa, ele não mandava, não expunha ninguém no zap. O que ele fazia? Cavava outro poço. O pessoal ia lá e entulhava. Ele não colocava ninguém no bazar de Boston, ele não falava mal de ninguém. O que ele fazia? Cavava outro poço. Os inimigos iam lá e entulhavam. Ele não pedia para desmembrar da igreja. Ele não culpava o Bolsonaro. Ele não culpava ninguém. O que ele fazia? Cavava outro poço. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está entendendo. Sabe aquelas coisas que acontecem e faz você assim, e agora, meu irmão? Sabe o que eu falo para você? E agora? Cava outro poço. Cava outro poço, irmão. Cava outro poço. Porque a bênção está em você. Você não tem a bênção, você é a bênção de Deus. Agora, eu preciso fazer você entender a importância da água nessa visão oriental. Quando eu estava na África um tempo atrás, uma das primeiras vezes que eu fui, o pastor estava andando comigo numa região muito seca, mas muito seca mesmo. Tinha 2 anos que não chovia no lugar, 2 anos. Pensa num lugar seco. E o pastor virou para mim e falou assim, olha, a situação está tão difícil, porque aqui a gente tem que tomar cuidado nas vilas com as mulheres grávidas, porque às vezes elas começam a dar à luz no meio do pasto, ou no meio do nada, e aí, o que acontece? Quando a criança nasce, a água que sai da bolsa atrai abelhas, e muitas mulheres começaram a morrer picadas por abelhas. E não era porque as abelhas estavam atrás da pessoa, as abelhas estavam com tanta sede, que era atraída pela água que saía. E muitas pessoas morreram por causa disso. Ou seja, a nossa visão de água é simplesmente uma garrafinha, não é? E às vezes a gente fala mal, porque uma tem um gosto diferente da outra, mas essa é outra mensagem. Mas, fala comigo, mas água fala de bênção, confirmação, fluir de Deus. E restaurar a porta da fonte é ter esse entendimento de que em mim existe um rio fluindo, um rio da bênção de Deus. Meu irmão, entende isso aqui. Se você não levar nada para casa dessa mensagem, entenda isso. Em você flui um rio de águas vivas.
E quando você está diante da sua circunstância lá fora, a partir de amanhã, ou o momento que você sair daqui, você não pode chegar na frente da oportunidade, na frente do problema, com cara de água parada, de poço. Como é que é cara de poço, pastor? Não sei. Sabe aquele que você fica assim? Irmão, você tem que chegar diante da oportunidade sabendo que em você tem um rio fluindo, irmão. E como que é essa atitude, meu irmão? Aonde você pôr a mão, a bênção de Deus vai fluir. Aonde você pisar, o rio de Deus flui. Aonde você entrar, o céu inteiro flui junto com você. Aonde você abrir a boca, a vida de Deus flui em você, irmão. Então, olha, restaurar a porta da fonte significa, em primeiro lugar, eu sei que nós estamos falando sobre o entendimento da vida do Espírito, porque o Espírito é a única coisa que nos leva a viver esse fluir de Deus. E restaurar a porta da fonte significa resgatar o desejo das coisas do alto. Meu irmão, durante muito tempo, a gente tem visto dentro da igreja pessoas usando o dom do Espírito, a vida do Espírito, só para conquistar coisas materiais. Coisas que às vezes elas vão conquistar e não vão nem desfrutar. Muitas pessoas têm usado do benefício de uma vida de fé, uma fé ativa, para conquistar coisas que depois nem vai ter uso mais. Quem está comigo? Quando, na verdade, o maior benefício da nossa fé não é conquistar as coisas de baixo, mas é atrair o céu. O maior benefício da nossa fé é ter acesso às coisas que a traça e a ferrugem não comem. Quem está comigo aqui? Um exemplo para você, pastor, o que seria isso? Resgatar as coisas do alto. Olha só, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 4, diz assim, olha: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos aqui já ressuscitou com Cristo aqui em nome de Jesus? Olha só, coloca na tela para mim aí, por favor, Gu. Colossenses 3, verso 1 ao 4, só para você acompanhar junto comigo aí. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vão mais, pode mais? Pois você, olha só, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vão mais um pouquinho? Olha só, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Deixa eu trocar em mineirês. Tem mineiro aqui? Deixa eu trocar em mineirês para você. Sabe aquele casamento que você espera? Ele está em Cristo. Sabe aquela empresa que você quer? Está em Cristo. Sabe aquele ministério que você deseja? Está em Cristo. Sabe aquela vida que você espera, que você deseja? Está em Cristo. E quando Cristo se manifestar em você, você não está entendendo? Olha só, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Como que Cristo se manifesta na sua vida? É só vindo na igreja? No domingo? Ainda chega atrasado na hora do louvor? Como que Cristo se manifesta na sua vida? Eu não sei, você que tem que responder. Eu sei como Ele manifesta na minha. Porque eu sei o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que deixar de falar, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho que começar a fazer, para que Cristo se manifeste em mim. E você? Então pega essa informação que só você tem, que é pessoal e personificada, e diz assim, olha, todas as vezes que eu manifestar Cristo na minha vida, a minha vida que está em Cristo se manifesta em mim.
Meu irmão, então não é só pensamento positivo né, não é só isso não, irmão. É você manifestar Cristo para que a vida de Cristo se manifeste em você e você se complete. Bate no peito e fala assim: eu preciso das coisas do alto. Quanto tempo você deixou, quanto tempo de propósito que você já fez na sua vida cristã para ser batizado no Espírito Santo? Quantas noites você passou de madrugada orando para que Deus te desse um dom espiritual? Quantas vezes você perdeu o sono, você ficou pensando o dia inteiro: não, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, não, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ter o dom de profetizar. Quantas vezes você fez isso? Mas agora, quantas vezes a gente ora, a gente perde sono, a gente jejua, a gente paga o preço, a gente vem na igreja para que Deus dê isso, para que Deus faça isso, para que Deus resolva aquilo outro, para que Deus deixe de fazer mais aquilo outro, para que isso aconteça. Por quê? Porque as coisas terrenas é onde ganha muitas vezes a visibilidade do nosso coração, mas o texto diz: buscai o que é. Irmão, é hora da gente despertar a geração, não vou falar antiga porque, né, senão expõe muita gente, aleluia. Mas olha só, eu sou de um tempo que a pessoa convertia, e a primeira vontade que ela tinha era de ser batizada no Espírito Santo. Eu sou de um tempo que quando as pessoas vinham para a igreja chorando, a primeira coisa que elas queriam não era algo terreno, mas era uma vida de experiências com Deus. E buscar as coisas do alto, meu irmão, fala disso. Fala de buscar o batismo, buscar ser cheio, buscar os dons espirituais. O que é um dom? Deus já te deu um dom? Dom é um presente, é um gift. Eu gosto dessa expressão em inglês porque chama gift of the Spirit. É um dom, é um presente. E Deus é tão tremendo que aquilo que Ele dá, Ele nunca toma de volta. O dom pode ficar um pouco assim, meio que stand-by na sua vida, ou meio empoeirado, você sem usar, mas ele está aí. E é só você ficar perto do fogo, irmão, que o negócio começa a pegar. Ai! É só você começar a orar um pouquinho, meu irmão, que aí você começa a ficar aleluiado. Tem crente aleluiado aqui em nome de Jesus? Pendura nessa lâmpada aí. Não, na lâmpada nova não, em nome de Jesus. Meu irmão, presta atenção comigo aqui. Resgata essas coisas do alto. Porque o que é da terra não satisfaz você. Você vai de uma conquista para outra conquista, para outra conquista, para outra conquista. Aí você tem um closet cheio de coisa, ainda tem que pagar um dumpster para tirar tudo de casa. Agora, a Bíblia diz que quando a gente busca aquilo que é do alto, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, em glória, em glória, até ser dia perfeito. Sabe por que os seus filhos não conseguem servir a Deus da maneira que você espera? Não é porque você não deu o iPhone da nova geração. Não é porque eles não têm o iPhone, ou o iPad, ou o não sei o quê. É porque você não tem o iPray. É porque você não tem vida de oração. Eles nunca experimentaram você dizendo assim: não vamos orar agora aqui, Deus vai manifestar. Quem está comigo aqui? Você tem na sua casa aquela tia maluca que entrava, você falava assim: meu Deus, Jesus vai falar para ela. Você tem na sua família? Você tem na sua família assim: o que está acontecendo? Não, nada não. Deus vai me falar, hein? Meu Deus. Hoje em dia você não precisa disso. Porque você tem aquele como é que é? Life 360 no seu telefone, que diz para o seu filho onde ele foi. Você checa no history do celular dele. Só que o problema não é você descobrir, o problema é você tirar o que está lá dentro. Mas quando você tem uma vida que busca as coisas que é do alto, irmão, você entra no quarto de madrugada dos seus filhos e bota a mão na cabeça deles e manda tudo mal embora em nome de Jesus.
quando você tem vida, quando você busca aquilo que é do alto, irmão, você entra dentro da sua casa quando não tem ninguém lá, e unge tudo, expulsa o demônio. Você já... Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Não, eu estou meio aleluiado hoje aqui. Tem hora que você tem que usar a sua fé. Abre a porta da sua cozinha, pega a vassoura e fala: sai, diabo, some daqui. Já fez isso? Ah, você não faz, você é comportadinho. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Está comigo aqui? Vamos buscar o que é do alto, vamos para cima. Restaurar a porta da fonte é perceber que Ele veio para o meu auxílio. Eu não tenho o Espírito Santo porque eu fiz tudo certo, porque eu me comportei bem. Eu tenho o Espírito Santo para me ajudar a fazer o que é certo. Tem gente que acha assim: ai pastor, eu não posso orar pedindo batismo no Espírito Santo porque eu estou falando ainda muita mentira, eu estou fazendo muita coisa errada, então quando eu ficar tudo certinho, aí eu vou orar e Jesus vai me usar, Jesus vai me batizar, eu vou ser cheio. Não, isso é mentira do diabo. Isso é mentira. Pastor, prova para você. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, cumpriram-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, fala comigo, de repente veio do céu um vento como impetuoso, e encheu aquele lugar, e foram todos cheios do Espírito Santo, e viram-se sobre eles línguas como de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, a quais o Espírito os concediam que falasse. O problema é que a gente acha, o problema é que a gente imagina que esses 120 reunidos no mesmo lugar, eles estavam no mistério, orando. Estava não, irmão. Eles estavam com medo do povo lá fora. Eles estavam todos acuados, com medo. Eles estavam ali assim, meio que, né? E agora o que a gente faz? Mas de repente, fala comigo assim, de repente. Irmão, olha, se apresente a Deus ainda cheio de problema, ainda com medo, ainda sem resolver, porque de repente as coisas mudam na sua vida. De repente, se apresenta diante de Deus, sem se resolver, sem às vezes estar totalmente resolvido, com as coisas assim meio fora do lugar. Se apresente em oração, em busca, em entrega, mesmo com medo, mesmo sem sentir, mesmo sem fazer nada, porque de repente tudo muda, irmão. De repente você acorda, o marido que está dormindo com você há 20 anos não é mais o mesmo, você não entendeu. De repente você acorda, as contas foram embora, Jesus mandou alguém. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? De repente você acorda, a enfermidade já não está mais lá. De repente você acorda, a dor foi embora, o trauma foi embora. De repente. Olha um amém aí. Por quê? Porque em mim, em você, existe um Deus, que o único propósito de Ele ser enviado foi para nos ajudar. Ele vem para me fazer ser, e não porque eu já sou. Amém? Ele não vem porque eu já sou, não, né? Porque na igreja está todo mundo bem resolvido. Você fala: e aí, irmão, tudo bem? Não, terra, maravilha, aleluia. Na segunda-feira ele já liga: pastor, preciso conversar aí, cara, não sei o que está acontecendo. Meu irmão, ele vem para nos fazer ser, não porque nós já somos. Então expõe a sua fraqueza, irmão. Fala com ele. Jesus olhou para os discípulos, estava subindo, lá em Atos capítulo 1, Jesus estava subindo, e aí Jesus falou assim: ei, fica aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque não muito depois desses dias, vós sereis as minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, confins da terra. Testemunhas. Bate no peito e fala assim: Ele
veio para me ajudar. Ajudar em quê, pastor? 3 áreas da nossa vida que que o Espírito Santo vai nos ajudar todos os dias. E esse é o maior propósito, é o maior propósito do ministério do Espírito, nos ajudar nas 3 batalhas de todo cristão. A primeira batalha é a batalha contra a carne. Fala comigo, a carne. Meu irmão, a nossa carne não quer Deus. Não quer Deus. Então para de se dar uma de forte. Porque se você ficar trazendo essa irmã para a igreja sozinha no seu carro, uma hora você vai querer pegar ela. Ah, eu vou passar aí na sua rua. Vou passar. Então para de querer ficar conversando de madrugada com esse cara, porque senão daqui a uns dias o papo vai ser em outro lugar. Porque carne é carne. Carne é carne, irmão. Cuidado. Essas irmãs que ficam esfregando demais nos caras. Os caras que ficam esfregando demais. Uma hora vai dar ruim, irmão. Você acha que eu não vejo, né? Eu vejo. Meu irmão, nossa carne não quer Deus. Olha só, mas guess what? Como que a gente vence? Só pelo Espírito de Deus. Olha um amém aí. O que é a carne, pastor? Olha só, nós não podemos vencer Satanás sem antes vencer as atitudes anticristãs da nossa carne. Irmão, não é o diabo que está ainda comprando briga com você, não. É o seu Adão. É a sua língua grande que comprou esse problema. É a sua... Romanos 8, verso 12 a 14 diz assim, olha, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do vosso corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então bate no peito e fala assim, o Espírito que mora em mim vai matar a minha carne. Me dá um minuto. Como é que isso acontece? Você está lá no trabalho, de repente seu patrão te deu a paz do Senhor diferente. Mandou um dedo para você ou brigou com você. Naquele momento, o seu Adão vai falar assim, xinga ele. Vai ou não vai? Ah, você não é assim não? Naquele momento, o seu Adão vai falar assim, mostra o outro dedo, mostra os dois logo. É ou não é? Naquele momento vai acontecer isso. Mas o Espírito que está em você, fala assim, ora por ele. É ou não é? O Espírito que está em você vai dizer assim, vira a cara para o outro lado. Posso dar mais um exemplo aqui? Você está lá, a irmãzinha te chamou, e aí, vamos dar uma volta? O seu Adão vai falar assim, é hoje que eu pego. Vou passar o cerol, aleluia. Caiu na rede é peixe. O seu Adão vai falar isso. Nós dois no carro, vai ser aquela hora, vou fingir que vou esparejar e ó... O seu Adão vai falar isso. Mas o Espírito Santo vai falar assim, pergunta para ela quem vai junto. Pergunta para ela quem vai com a gente. Porque se você quer casar, então para de andar com mulher que não é a sua, ou não é a que Deus vai te dar sozinho com você. Se não é ela, então para que você está gastando tempo? Você está não só impedindo Deus de te dar o que é seu, como também está impedindo ela de receber o que é dela. Meu irmão, quando eu converti, deixa eu contar uma história para você. Eu conheci a Thaís pela internet e eu sei por que Deus me permitiu isso. Porque eu vim do mundão, eu falei, Deus, eu não quero namorada, eu quero uma esposa. 2 anos para receber, mas quando a bênção de Deus veio, olha aí, ó, mistério, aleluia! Meu irmão, casa com a mulher certa, que até a moto ela deixa você comprar, aleluia.
E o engraçado é que eu chegava na igreja, então, meu irmão, eu me policiava, eu falava assim, eu não posso ficar nesses grupinhos, eu não posso ficar com turminha na igreja, porque eu me conheço. E eu ia para casa, eu ficava... Mas aí um dia, uma irmãzinha, sabe, terra aleluiada, uma nuvem, chegou para mim e falou assim, e aí, vamos orar? Eu falei assim, não. Ela, nossa, irmão, por quê? Eu falei, não, porque você não é a pessoa que Deus me deu. Mas como que você tem certeza? Eu falei, não, porque eu já coloquei já na lista tudo que a pessoa que Deus ia me... Tudo que a pessoa precisa ter e você não encaixa nada no que eu pedi. Então não vamos perder tempo. Eu não vou falar para você o nome que ela me chamou, porque o horário não permite. Mas agora, meu irmão, ela pode olhar e ver que vale a pena esperar o que é de Deus. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Segunda batalha que todo crente vai sempre travar, a batalha contra o mundo. O sistema pecaminoso que insiste nos trazer de volta à velha natureza. Sabe aquela turminha, aquelas amizades que você sabe que agora, nesse momento da sua vida, você não tem estrutura para continuar lidando com eles. Por quê? Porque eles têm muito mais influência em você do que Cristo tem em você. Então, se você continuar com eles, você vai continuar sendo igual a eles. Mas se você afastar deles por um tempo, e se aproximar cada dia mais de Jesus, você não vai ter problema nenhum de andar depois no meio deles. Porque o meio deles não vai definir quem você é, porque Cristo já te transformou numa nova criatura, em nome de Jesus. Então, olha, a batalha do mundo, e não é só mundo, o sistema pecaminoso que está lá fora, que vai nos fazer só fazer coisa errada, ou aquilo que o diabo quer fazer, não. É aquilo que vai nos afastar do nosso propósito em Deus. Então nós precisamos vencer isso. Olha que interessante que diz a palavra de Deus. Olha só, isso é possível através do Espírito. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, antes de você querer se socializar ou ganhar todo mundo para Jesus, aquela turminha que você quer ganhar para Jesus, mas antes de você ganhar eles para Jesus, deixa Jesus ganhar você primeiro. Antes de você querer transformar eles, seja transformado primeiro, em nome de Jesus. Meu tempo está indo embora. Terceira batalha, a batalha contra Satanás. Irmão, o diabo sempre vai aparecer por último. E ele chega por último, e às vezes a gente pensa assim, caramba, agora deu ruim. Sabe por que ele sempre chega por último? Ele chega por último porque ele já sabe que ele já está vencido. Ele já sabe que Cristo já o venceu na cruz. Agora, o problema é que às vezes a gente quer enfrentar o diabo. E a gente não precisa enfrentar o diabo. E seria injusto com a gente ter que enfrentar o diabo. Porque como que você vai para a luta com um inimigo que conhece você? Como que você vai para a briga com alguém que sabe o que você mais gosta ou gostava? Como? Imagina você entrar na luta com Mike Tyson. Quem encara? Você assim, franzinho, igual o João. Né? Fosse encarar o irmão ali, o fortão, imagina? Não dá. Como que você entra no ringue com uma pessoa dessa, preparada, habilidosa, que sabe a sua fraqueza, os seus pontos fracos, aquilo que você não pode ver, não pode tocar, não pode chegar, aquilo que você mais gosta? Como que você vai para a briga? Muito simples. Você não entra no ringue, deixa Jesus entrar. Você deixa Jesus entrar. Olha só.
Gálatas 2, verso 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso, irmão, presta atenção aqui, por isso, você acha que Jesus conseguiria vencer o diabo facilmente? Conseguiria ou não conseguiria? Por que Jesus não bateu de frente com o diabo? Jesus não bateu de frente com o diabo. Jesus não diz assim: pode vir, Satanás, vem que eu vou te dar uma de direita, você vai... Não, Jesus usou a Bíblia. Jesus colocou na conta de Deus. O diabo vinha contra ele e falou assim: moça, está escrito. O diabo vinha de novo e ele falava: ei, está escrito. Está escrito, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que ele vir contra você, diz assim: ei, eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura, a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Em último lugar, meu tempo foi embora, restaurar a porta da fonte, é permitir o fluir do rio de Deus, o fluir da fonte. Como assim permitir, pastor? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito de Deus não vai fazer nada em você que você não queira que Ele faça. O Espírito de Deus não vai fluir em você se você não quiser que Ele flua. Por isso, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e nunca conseguem ter uma experiência sobrenatural espiritual, porque elas acham que o Espírito vai vir, vai tomar elas e elas vão começar a fazer coisas, falar em línguas e não sei o que, fora do controle delas. Isso não existe. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não chuta a porta do nosso coração. Ele bate na porta. Jesus falou lá em Apocalipse assim: olha, eis que estou na porta aí, se você abrir, eu entrarei, cearei com você, e você ceará comigo. Deixa eu fazer você entender esse princípio aqui. Jesus está dizendo assim, ó: se eu bater, você abrir, eu vou entrar, e vou cear com você. Jesus está dizendo o seguinte: se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou participar do que tem lá dentro do seu coração. Ainda que seja só coisa ruim, eu vou cear com você isso aí. Eu vou desfrutar do que você tem para me oferecer. Mas guess what? Eu não só vou desfrutar do que você tem, mas você também vai cear comigo. Ele é aquele tipo de visita que chega na sua casa trazendo aquela comida cheirosa, gostosa, e bate na porta e fala: e aí, vamos comer um sushi junto? Aleluia! Está comigo aqui? Ele é aquela visita que bate na porta e já traz a comida pronta. Então, olha, restaurar a porta da fonte é permitir esse fluir de Deus. Ter a presença de Jesus nos garante uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Fica de pé em nome de Jesus. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de ativação de dons aqui nessa manhã, nesse lugar. Eu acredito, querido, que se você está aqui e tem muito tempo que você não busca a Deus pelas coisas que Ele tem do alto, se você está aqui há muito tempo e você não tem desfrutado de uma vida espiritual plena, eu acredito que Deus marcou esse encontro com você aqui nessa manhã. Se você está aqui e nunca se permitiu fluir, hoje é noite, hoje é manhã, hoje, nessa manhã, é dia de você deixar fluir, amém? Deixa eu dar um exemplo para você como é que funciona isso.
Imagina como funciona, como que funciona o fluir do Espírito, o batismo do Espírito Santo, como que funciona? Funciona mais ou menos o seguinte: imagina que esse LED aqui fosse uma represa. E aí, por detrás desse LED, estava um mundo de água. Imagina o que aconteceria se eu ou você viesse aqui, no meio, e tirasse um tijolo. Um só, pequeno, por menor que seja. O que aconteceria se a gente tirasse um tijolo? Claro, obviamente, ia sair, ia começar a jorrar só um pinguinho de água, não ia? Era isso que ia acontecer? Meu irmão, no início, poderia vir até um jatinho de água, mas seria impossível essa represa conter toda a água que estivesse atrás, se um tijolo fosse removido. Seria uma questão de tempo, tudo isso viria ao chão e todo esse lugar seria inundado pelas águas. Uma vida no Espírito é a mesma coisa. Deus, através do seu Espírito, nos dá as línguas na nossa mente. Como eu disse para você, a nossa carne não quer Deus. Por isso que todas as vezes que você está no meio de um período de louvor, está numa atmosfera dessa de adoração, está num período de oração, que você está sentindo a presença de Deus, as línguas que vêm na sua mente não é fruto da sua carne. As palavras, os cânticos espirituais, o que vem na sua mente não é fruto da sua carne, porque a carne não quer Deus. Ainda que você não entenda, o que você tem que fazer é tirar o primeiro tijolo. Porque olha, quando a gente tira o primeiro tijolo dessa represa, rios de águas vivas fluem do nosso interior.